Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. Vamos pegar aquele avião, fazer aquela conexão com o Rio de Janeiro? Quero saber do Bruno Voloche que ele tem pra destacar aqui pra gente no Tempo Esportes nesta segunda-feira. Tudo bem contigo, Voloche? Oi, Rafa, boa noite pra você, boa noite, companheiros, boa noite especial pros ouvintes da FM O Tempo. Rafa, vamos começar rapidamente falando de vôlei. Eu hoje postei no meu blog essa situação muito indecente que vive a Superliga em função, claro, da CBV. Apenas 4 times, 2 do feminino e 2 do masculino, vão disputar o Mundial de Clubes em dezembro, feminino na China e o masculino na Índia. Mas isso não serve como justificativa para a verdadeira desordem e esculhambação que está a tabela da Superliga. Jogos da primeira rodada vão acontecer em dezembro, depois da oitava. Nem eu mais sei o que eu escrevi lá, tá tudo lá. É tanta confusão. Nenhuma rodada foi disputada com. Primeiro jogo da Superliga, Blumenau e São Caetano. Mas o que tem a ver? Os dois não vão nem disputar o Mundial. Fizeram uma zona na tabela da Superliga. Fato é que tá difícil pro torcedor entender. Ele tem que andar de trás para frente, ou seja, ver os times que até agora ainda estão invictos, caso aí do Minas no feminino, Sada Cruzeiro no masculino, mas é lamentável essa situação toda, fora a zona do VAR de 1,99, bugadas aqui, bugadas ali, vem essa coisa agora da tabela que ninguém consegue entender, 11ª rodada sendo jogada antes da primeira, olha... É complicado, irmão. Ô, Voloche, eu vou pegar aqui um negócio bem mais simples do que isso que você tá falando. Você tenta conferir os resultados dos jogos no site da Superliga. Tem jogo lá que o time ganhou 3-0, mas misteriosamente tem um set que o time adversário ganhou e que não ganhou. E que ganhou, tipo assim, 30-24. Sabe, é coisa mínima de colocar a pitomba da tabela certa no site. Mas... pra quem acha que o Voloche exagera, não exagera não, viu, gente? O nível de esculhambação é daí pra pior. E sabe, Rafa, eu fui pautado esse fim de semana, eu não vou dar aqui o nome do treinador, porque pode ter conflito ético, pode ser prejudicado. Ele me alertou, ele falou: Voloche, me dá uma força aqui, bicho. Pô, eu não vou pro Mundial, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Que culpa que eu tenho que eu vou ter que fazer 3 jogos numa semana? Enfim, eu falei: você quer saber de uma coisa? Você tem razão. Vai pro pau. Quando que é a eleição, Voloche? Janeiro de 2025, Dimara. Demora demais. Eita, ainda tem. Tem um tempinho aí, viu? O Sandoval Costa. Um ano aí. Pois é. O Sandoval Costa tá falando aqui, estão aprendendo com a CBF na esculhambação, hein? É o nosso ouvinte aqui no YouTube. YouTube. Por falar em CBF, eu não sei se vocês já deram essa notícia aí, mas o pau tá comendo lá em relação a esse Flamengo e Atlético de quarta-feira, né? Por que aconteceu? Porque estão tentando botar esse jogo na marra pra 9h30, trocar e tirar o jogo do Botafogo, que seria 9h30 com o Coritiba, e botar pra 7h30. Eu sei que o pau tá comendo, claro que o jogo hoje do Flamengo com o Atlético tem muito mais apelo que o jogo do Botafogo com o Coritiba, mas se você dissesse isso há 4 semanas atrás, o cara, você tá maluco, né? Imagina, o Atlético tá fora, o Flamengo tá fora, o Botafogo pode ser campeão contra o Coritiba. O raciocínio era óbvio, né? Há um mês atrás, por exemplo. Então, assim, acho que não vai haver tempo hábil pra isso, mas de qualquer maneira... Os caras estão mexendo os pauzinhos, tá? Mas hoje é segunda. Sabe se lá, CBF, mas CBF. hoje é segunda. Hoje é segunda, não tem como mais. Qual o problema? Não, tem que ter, pelo regulamento, 72 horas. Quarta-feira de tarde? Não tem como. Não, o Atlético não aceita. Não, isso aí eles mudam. Já teve uma alteração também, viu, Voloche? O horário original da partida era 8 horas. Era 8 horas, passaram para 7h30. Isso foi hoje, né? Não, essa alteração já foi do dia 24, essa alteração válida. Então não pode alterar, já não pode alterar mais não. Quer dizer... Não duvidem da CBF, hein? Olha lá, hein? O próprio jogo do Cruzeiro hoje também sofreu alteração, já há mais tempo, né? No dia de hoje, mas sofreu alteração, o jogo seria 8 horas, passou para 9, por um pedido da detentora, da Rede Globo. Pode ser
Bom, não tem tempo hábil, mas, né, do jeito que a coisa tá esculhambada aí, não sei. Vai que, né? Mas aí pode cobrar. Agora, eu queria. Pode que, Edmar? Eu queria a opinião de vocês em relação ao seguinte. Sim. Né? Não é? Sim. Ô, gente, a 37ª rodada, ela não deveria acontecer no mesmo dia e todo mundo jogando no mesmo horário, assim como a 38ª? Não seria mais correto? Normalmente acontecia isso antes, já aconteceu. Eles pegavam, por exemplo, 2, 3 jogos que não representavam grande coisa. Assim, a turma tá no meio de tabela, não vai brigar por nada e tal, botava São no Paulo, sábado, Cuiabá. empurrava todo mundo pra domingo. Na 37ª, eu não me lembro disso não, mas se o senhor 38ª. tá falando... Não, 38ª e 39ª. As duas últimas. 37ª e 38ª. Não, minto, 37ª e 38ª, verdade, desculpa, 39 não existe, é verdade. Deixa eu ver aqui, ano passado teve Acho que teve uma alteração. 37ª teve jogo terça-feira, São Paulo e Inter, e depois quarta-feira todos os jogos, não necessariamente no mesmo horário, tá? Teve jogo às 7, teve jogo 8h30, 9h30, não, 2022 isso não rolou não, mas eu entendo o seu ponto, Boloche, porque já é reta final, né? Já tá decidindo ali a parada. Agora, só para dar uma resumida aqui dos cariocas no fim de semana, eu acho que o Vasco comemorou um empate que, na atual circunstância, eu acho que o Vasco desistiu muito cedo de tentar vencer o jogo contra o Atlético Paranaense, e o Vasco tem jogos dificílimos até terminar o campeonato. Esse jogo com o Corinthians amanhã, então, ele é dramático. O Flamengo tá andando, eu sinceramente não vejo esse favoritismo todo. Eu acho que o Flamengo tem elenco, tem time, mas tá muito mais na base da empolgação, e vejo um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira. O Botafogo, eu diria a você o seguinte: eu acho que o Botafogo dessa vez foi castigado injustamente. Eu acho que o Botafogo fez um bom jogo, talvez o melhor jogo desde muito tempo, mas foi castigado no fim. Não dá para responsabilizar o Thiago Nunes, que mexeu muito mal no time, mas o cara não conhece o elenco, porque obviamente só um louco para escalar o Segovinho de plástico. Ele colocou os dois e foi por ali que o Botafogo tomou o gol de empate. O Botafogo tem que desistir? Eu já desisti já há algum tempo, mas enfim, esse campeonato a gente não pode cravar nada. E o Fluminense, eu acho que eu quis encerrar com o Fluminense pelo seguinte, Rafa, companheiros e ouvintes: a gente tem que enaltecer o profissionalismo dos jogadores do Fluminense e do Fernando Diniz. O Fluminense está jogando todos os jogos à vera. O segundo tempo do Fluminense contra o Coritiba foi pedagógico. Em 30 minutos de Marcelo no meio-campo, estilo caviar. Em 20 minutos de Ganso, esterco. Mas venceu. E o jogo o Boloche é fera demais. Eu ia falar outra palavra, começa com F, mas tudo bem. Mas o jogo do Vasco, hein? Meu pai do céu, como perde chance. O Vasco, quando chega na cara do gol, não faz. E o Atlético Paranaense, ele tá ali, tipo, né? É por isso que eu acho que, por exemplo, pro Cruzeiro, esse jogo de hoje é mais complicado do que o jogo contra o Atlético Paranaense. Porque a gente tem visto aí do Atlético Paranaense. O Furacão tá meio que passeando ali, já não quer saber. Já não tem propósito nenhum. Não tem propósito nenhum. Tem, porque matematicamente ele ainda sonha, né, com uma vaga ali na Libertadores. Ele tá, por exemplo, 8 pontos atrás do Atlético, né? O Atlético, com um empate, ele já despacha o Atlético Paranaense. Isso. Porque no número de vitórias, o Atlético não será superado por ele. Mas é bom prestar atenção que o Vitor Roque voltou sábado, né? Foi. E esse time do Vasco, ele perdeu jogadores importantes pro jogo de amanhã contra o Corinthians. Um deles é o Marlon Gomes, que é importantíssimo no meio de campo, mas vamos ver, porque agora o Corinthians também entra pressionado depois do sapeca que levou pro esquadrão, né? Aliás, alguém consegue explicar o que aconteceu no Itaquerão? Eu mandei mensagem pro rapaz ali sexta-feira à noite, falei, o que tá acontecendo? Ninguém entendeu, pai. Nem Lélio Gustavo, nem Bruno Voloche, nem minha esposa, meu sogro. Ninguém entendeu, e saiu barato. Eu ainda mandei mensagem pro Voloche, falei assim: bem que tu falou lá no programa verdade. Que o Corinthians não ganhava do Bahia. Me manda os números da Mega que a gente divide.
Bom, mas não dava pra esperar. Nem o Rogério Ceni acreditava nisso, né, bicho? Pois é. Ó, ganhar tudo bem, vai lá, 1-0, apertado, mas 5 e fora o baile, nossa senhora. Aqui, deixa eu só perguntar um negócio pro Voloche. Como que você viu aí esse relatório que o John Textor mandou fazer, falando que o Palmeiras é o time mais beneficiado do Brasil desde o ano passado, hein, Voloche? Ô Lélio, pode até ser, mas o Botafogo não tem justificativa nenhuma. Isso é um chororô desapropriado. Eu acho que o Botafogo está se tornando o rei de se fazer de vítima. Desculpa, o Botafogo perdeu o campeonato para ele próprio. Pode ter tido um erro aqui, um erro acolá. Todos os times foram, entre aspas, prejudicados e, entre aspas, beneficiados. A melhor de todas eu ouvi de tarde que o Botafogo estava procurando até agora o cara da Light lá, porque desde que teve aquele apagão com o Atlético Paranaense, nunca mais encontraram o jogo do Botafogo. Foi mesmo. A luz no fim do túnel, ela, né, já não tem como encontrar mais não, viu, Fogo? Eu me lembro. Olha, eu tava com o Rafa na transmissão. Eu nunca vou esquecer disso. Era Araguari e Minas. Aí eu falei assim pro Rafa, falei 1-0 Botafogo, gol do Tiquinho contra o Atlético Paranaense. Aí o Rafa tirou o microfone do ar e falou assim: pode entregar a taça que acabou. Mentira ou verdade, Rafa? Ziquei pesadamente o Botafogo de futebol e regatas. Meu Mas Deus. foi ridículo, né, Nélio? Isso não existe, né, desse Textor, né? Você tá brincando, né? Pô. Eu também acho é bom ali ele olhar como que vai ficar o time, porque vai ficar complicado alguns jogadores vestirem a camisa do Botafogo no ano que vem. Você pode ter certeza disso. É aquela hora do famoso troca-troca no futebol. É uma expressão que você não conhece, é novo, né? Tudo bem. Isso aí, o Francisco Horta que fazia com maestria no futebol do Rio de Janeiro, né? Pô. Rivelino que eu diga, né? Exatamente, foi parar no Flu. Verdade. Ô, Voloche, amanhã a gente conversa um pouquinho mais aqui no Tempo Esportes, beleza? Ótimo, foi um prazer. Boa semana a todos aí, bom programa e, claro, boa sorte ao Cruzeiro. Vai precisar logo mais contra o Goiás. Vamos lá, Autuori, você eu confio, hein? Que falta faz ele aqui, meu Deus. Ô, louco. Show de bola. Valeu, Voloche. Um abraço pra você e até amanhã.